Quero ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua. Olá a todos os amigos que nos acompanham aqui da sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade daqui de Horizontina. Hoje refletiremos sobre um tema de grande importância para todos nós, em especial nesses momentos de aflições que cada um de nós vivencia, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 19, cujo tema é a fé transporta montanhas, ou remove montanhas. Esta passagem inicia quando Jesus vai ao encontro do povo, e um homem se aproximou dele, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus então respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado. Esta passagem está no Evangelho de São Mateus. Então, o contexto desta história, desta conversa que Jesus teve com esse Senhor, ocorre quando, na verdade, anteriormente a este fato, Jesus tinha subido ao monte para orar, juntamente com os apóstolos Pedro, João e Tiago. E lá eles passaram a noite, e na manhã seguinte eles descem, e voltam ao encontro dos demais discípulos. Quando os encontram, então, cabisbaixos, confusos, por não terem conseguido atender ao pedido daquele pai em relação ao auxílio daquele filho. E esse menino, então, ele sofria de ataques epiléticos causados pela presença, de um espírito que o fazia ter convulsões e ficar mudo e surdo. Muitas vezes, então, ele corria riscos, porque ele se apresentava em algum lugar com água ou próximo de uma fogueira, e então havia maiores riscos para ele. Então, a frustração dos discípulos e que narraram a Jesus é o fato de que em outras situações eles já haviam conseguido curar, outras pessoas em situações semelhantes a esta, com essa expulsão, dos espíritos obsessores. Mas neste caso não deu certo. Então, mais tarde, em particular, eles vão até Jesus, e questionam Jesus o que aconteceu, então. Perguntam, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Então, Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade, que é a nossa falta de fé. Porque em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, essa passagem que muitos de nós já lemos, já refletimos algumas vezes, sobre a questão da nossa fé e a importância de fortificarmos ela na nossa vida, vem nos trazer esta reflexão, esta base para que a gente possa estar fortalecido diante das dificuldades que se apresentam ao longo do caminho. Jesus nos ensina e nos exemplifica através de várias passagens do Evangelho, e aqui ele demonstra de uma forma ainda mais evidente que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho muito pequeno, de uma semente muito pequena, se ela fosse só desse tamanho tão pequeno, a gente já poderia, remover montanhas. Ele usa essa figura de linguagem para compreendermos. Então, vemos que, ao não conseguirmos fazer
essas ações no bem, como nessa situação específica com os apóstolos, em que eles não conseguiram curar aquele menino, vemos que a fé estava ainda menor do que o simbolicamente usado grão de mostarda. E aí, meus amigos, esta passagem serve a todos nós hoje em dia. O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos fazer alguns comentários, trazendo essas figuras de linguagem que Jesus usou na época, né, se referindo à montanha, se referindo ao grão de mostarda, para que a gente possa compreender e tentar também nos melhorar, pois na mesma condição que os apóstolos nessas situações, nós também muitas vezes na nossa vida não conseguimos remover as montanhas do nosso caminho, não conseguimos remover aquilo que está nos afligindo, porque a nossa falta de fé, né? A nossa fé ainda está muito vacilante. Então, para melhor compreendermos isso, vamos primeiro ver um pequeno conceito trazido, de grande significado trazido por Paulo de Tarso, que ele nos diz o seguinte, que a fé consiste nessa firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Aí muitos de nós, ainda tão materialistas, encarnados aqui neste planeta, não conseguimos visualizar aquilo que almejamos e por isso não acreditamos que isso possa ser concretizado. Porque ainda somos muito materialistas, né? Precisamos ver para crer, precisamos visualizar os milagres para acreditar que eles possam existir. Então, Paulo de Tarso vem nos trazer essa explicação de que a fé verdadeira, a fé forte que Jesus quer que nós conquistemos, ela tem essa confiança, a certeza de que aquilo vai acontecer, mesmo que ainda não possa ser vista diante dos nossos olhos. E quando que vai surgir, então, essa fé em nós? Os espíritos amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizem que no homem, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas necessita ser desenvolvida. Então, vemos aqui um caminho, meus amigos, que nós, através do nosso livre-arbítrio, traçamos para a nossa existência, ao longo de todas as existências que passamos, até chegarmos no nível que estamos hoje. Podemos avaliar como está a nossa fé de acordo com as vivências que tivemos no passado e de como fomos semeando esse germe que está dentro de nós, né? Essa pequena sementinha está lá. Fomos cultivando ela ao longo das nossas últimas existências, fomos cultivando ela ao longo dessa existência. Como está esse cultivo dentro de nós? Os espíritos amigos nos dizem que há essa semente lá, mas temos que fazer ela se ampliar para que cada vez mais ela se fortaleça e que a gente possa ter essa fé verdadeira e forte. Então, desde a nossa criação, a gente vai desenvolvendo ela, desde a nossa criação como espíritos que somos. Aos poucos vamos desabrochando isso em nós, mas claro, depende da nossa vontade. Então, aqui cabe uma reflexão. Qual é a nossa vontade? A nossa vontade é ter mais fé? É ser uma pessoa que confia, que tenha certeza, que acredita em Deus, que acredita na vida futura, que acredita no impossível, que acredita naquilo que a gente chama de milagres, né? Nas curas, nas remoções das montanhas do nosso caminho. Então, cabe a cada um escolher o que quer adquirir, moralmente falando, neste sentido. No princípio, então, nos dizem os espíritos amigos, a gente apenas acredita. Depois a gente compreende e, finalmente, a gente vai vivenciar a nossa fé. E vai poder, inclusive, exemplificar aos outros, para que, assim como enxergamos Jesus como um exemplo, a gente possa demonstrar aos outros como a fé transforma a vida de cada um que a tem bem definida dentro de si.
Emmanuel também, na obra O Consolador, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos dá uma reflexão muito importante sobre o que seria esse conceito de fé, como a gente poderia definir a fé. Ele nos diz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humanidade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Quantas reflexões Emmanuel nos provoca só nesse pequeno trecho, né? Neste pequeno comentário. Vemos que essa convicção, esse reforço da fé dentro de nós, essa amplitude da fé entre nós, guarda essa relação com essa certeza em Deus, com a nossa conexão com Deus. Como estamos conectados com Deus? Estamos guardando a luz, essa centelha divina que há dentro de nós e ampliando ela da melhor forma possível? Podemos afirmar isso que Emmanuel nos diz, que eu sei, né? Em vez de somente eu creio, como algo que está desconectado daquilo que eu verdadeiramente sinto? Estou confiando verdadeiramente nessa luz divina para guiar a minha vida? Estou confiando que Deus, infinitamente bom e justo, sabe o melhor caminho, sabe as provas melhores para que eu possa viver aqui, sabe tudo que eu devo viver aqui, como eu me programei para essa existência, e confio verdadeiramente nele? Ou eu o questiono? Estou vivendo nesse sentido de faça-se a vontade do Senhor, de Deus? Ou questiono todos os fatos que acontecem na minha vida, né? Então, toda essa reflexão que Emmanuel nos traz, nos faz refletir sobre essa nossa conexão com o nosso Pai Criador. Então, meus amigos, à medida que a gente vai compreendendo o que é a fé, a gente pode trazer também aqui algumas reflexões sobre os benefícios que a fé nos dá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é trazido nesse capítulo 19, que a fé nos dá o benefício, então, de transpor os obstáculos, assim como Jesus citou. Então, no sentido próprio, é certo que a confiança nas nossas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguiria fazer quem duvida de si. Aqui é a observação, então, né, de que a fé, ela remove, né, as montanhas que a fé remove ou transporta, como Jesus mencionou, então são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas e tantas outras montanhas, né, que barram, que são obstáculos na nossa jornada aqui, no nosso caminho, e que quem tem a fé consegue trabalhar para assim alcançar este progresso enquanto humanidade. Então, temos que ter esta convicção dentro de nós de que quanto mais ampliarmos esta força, né, que é a fé, que é o acreditar no futuro, acreditar no potencial que nós temos, porque temos essa essência divina dentro de nós, quanto mais confiarmos nisso e ampliarmos este nosso poder, mais coisas poderemos conquistar, pois ampliaremos esta nossa força, né? E aí sim poderemos remover todas essas dificuldades. São tantas aflições que vivemos hoje em dia,
né? São tantas as coisas que gostaríamos de remover da nossa vida, coisas que nos impedem de alcançar os objetivos evolutivos que temos aqui. Então, as existências, a má vontade, muitas vezes nós mesmos estamos de má vontade, né? Pela falta de fé. Pela falta de fé nos dá má vontade, nos dá desânimo, caímos na rotina, né? Nos ligamos mais, às vezes, às coisas materiais e nos desvirtuamos dessa necessidade da evolução moral. Muitas vezes temos o egoísmo muito forte dentro de nós, e ele também é uma barreira, uma montanha a ser deslocada, a ser removida. Muitas vezes ficamos cegos pelo fanatismo em qualquer área da nossa vida, e isso também acaba sendo uma barreira para a nossa evolução moral. Ela nos cega, nos tira do nosso objetivo principal e nos desvirtua para este caminho, né, desvinculado do amor de Deus. E também as nossas paixões orgulhosas, são tantas as coisas que podemos nos distrair aqui na Terra e que acabam sendo essas montanhas, né, esses obstáculos no nosso caminho da evolução. Então, o aprender a trabalhar com isso e ampliar a nossa fé, a nossa certeza num futuro melhor, a nossa certeza da necessidade daquela aprovação que estamos passando, é que irá fortalecendo essa fé dentro de nós, que cada vez se ampliará e assim nos trará essa força para superar esses obstáculos. Seguindo, a fé também nos traz como outro benefício a certeza e a confiança de se atingir um objetivo. Então, dizem os espíritos amigos que a fé nos dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a desenvolve caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Pode ela dar lugar a que executem-se grandes coisas. Então, vemos aquelas pessoas confiantes, né, que mesmo diante de uma difícil situação, uma situação de doença muito grave, uma situação de desencarnes coletivos na família, de situações de financeiras muito difíceis, e aí às vezes a gente conhece aquelas pessoas que mesmo diante de aflições tão difíceis aqui, para vivermos aqui neste planeta, ainda conseguem ter alegria, ainda conseguem confiar no futuro melhor, conseguem ter a certeza de que aquilo ali vai passar, e muitas vezes, né, nos inspiramos nessas pessoas, porque essa fé, ela é contagiante, ela é uma fé que traz a certeza realmente para essa pessoa desse futuro melhor, e a certeza de que ela tem a força dentro dela para superar aquele momento. Então, por isso ela é tão confiante, porque Deus está cada vez mais vinculada a ela pela própria fé dela. Pode ser vacilante. A fé sincera e verdadeira, então, ela vai ser sempre calma, ela vai nos trazer paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, na medida que vamos evoluindo em termos de fé e vamos conquistando essa fé sincera e verdadeira que Jesus nos orienta a ter, vamos tendo a paciência de esperar o tempo real das coisas. Que as coisas não podem acontecer no momento em que a gente quer que elas aconteçam, pois não é assim o melhor para nós. As coisas vão acontecer no momento adequado, no momento em que aquilo for útil para nós, for bom para nós, no momento em que já tivermos superado aquela dificuldade, aquela provação, no momento em que já tivermos aprendido ou adquirido as habilidades necessárias para conquistar aquele objetivo. Então, essa fé sincera, ela não espragueja, né? Ela não xinga a Deus pelo fato daquele nosso objetivo não ser conquistado naquele exato momento em que queríamos. Normalmente não temos a paciência de esperar, né? Queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo. Mas não é assim.
Então, cada vez mais que formos trabalhando em nós essa fé sincera, mais iremos ter esta calma, esta paciência para esperar o tempo adequado das coisas e assim viver com mais tranquilidade, né? Trabalhando em nós as ansiedades, as dificuldades, as irritações que muitas vezes ficamos no nosso cotidiano pelas coisas não acontecerem da maneira como gostaríamos que fosse. Já a fé vacilante, por outro lado, ela resulta em incertezas, em hesitação, e aí, a partir dessas nossas hesitações, nós baixamos a nossa vibração e os nossos adversários, né, aqueles seres muitas vezes encarnados ou desencarnados que não querem o nosso bem ou que nós temos algum desentendimento do passado, vão se aproveitar dessa nossa vacilação, né, dessa nossa hesitação e vão nos incitar ainda mais, né, a não ter aquela fé, a largar mesmo aquele objetivo, a não trabalhar aquilo mais em nós. Então, nós temos que procurar esta fé que procura os meios de vencer, e não a fé vacilante que simplesmente desiste no meio do caminho, porque, como eles nos dizem, ela não acredita que se possa vencer, então ela nem tenta. A pessoa que está com a fé vacilante, ela nem vai tentar, porque já sabe de antemão que não vai conseguir, então não vou nem tentar, né? Então, sente essa fraqueza, sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, aí sim a gente pode se tornar enfurecido e julgar suprir com a violência a força que não tem. Então, quando a nossa fé é vacilante, a gente pode chegar ainda num nível mais difícil, que é tentar fazer com que as coisas aconteçam pela força, né? Pela violência. E não é por aí que qualquer conquista da nossa vida vai ser uma conquista vitoriosa, uma conquista do bem. Através do uso da violência e da força, com certeza, não é por aí o caminho correto para conquistarmos qualquer coisa que almejamos, pois estaremos usando um meio totalmente desvirtuoso, ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. Também a fé, ela pode ser robusta, que é quando a gente tem ela tão fortalecida que ela nos dá essa perseverança, essa energia e também os recursos que fazem com que a gente consiga vencer esses obstáculos, né? Remover essas montanhas do caminho, tanto nas pequenas coisas do dia a dia como nas grandes coisas. E também a fé confiante é aquela na qual se tem, então, a confiança, como já nos diz, né? No cumprimento de uma coisa, na certeza de se atingir um objetivo. Então, podemos refletir em qual dessas situações está se enquadrando a nossa fé atualmente. Temos uma fé confiante, robusta, uma fé verdadeira, uma fé que tem paciência, que tem calma, ou a nossa fé anda vacilante? Primeira dificuldade no caminho, a gente já desiste. Primeira dificuldade, a gente já xinga Deus por aquilo não está acontecendo como a gente gostaria, né? Ainda temos, meus amigos, muito desta fé vacilante, né? Ainda estamos engatinhando em termos de fé, em termos de crescimento moral. Então, cabe a cada um de nós usar a nossa vontade para ampliá-la, para melhorar a qualidade dela. Também temos a fé, talvez a mais conhecida popularmente, que é a fé religiosa, né? E os espíritos amigos vêm nos dizer nesse ponto que, quanto à questão da fé religiosa, então, ela consiste em crenças, em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. A fé nas verdades espirituais básicas não se receita, não se impõe. Ela é desenvolvida e ninguém está impedido de possuí-la. Aos que, mesmo tendo as provas chovendo ao seu redor, agem com descaso ou por temor de serem forçados a mudar seus hábitos. Porém, na sua maioria, há o orgulho negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teriam que inclinar-se diante dela. Muitas vezes nós temos ainda, né, tanto orgulho, tanto egoísmo, que a gente não pode reconhecer que existe um ser superior a nós, né, que é Deus. E como eles nos dizem aqui, reconhecendo essa força superior, nós teríamos, né, que
baixar o nosso ego, o nosso orgulho e reconhecer que nós não somos o ser mais superior, né? Tirando esse egoísmo, esse egocentrismo que a gente acaba achando que nós somos o centro do mundo e vivemos nossa vida muitas vezes com base nessa sentença. Então, não é por aí que as coisas funcionam, nos diz a doutrina espírita. A fé verdadeira, ela vai trazer em nós esse sentimento de humildade, esse sentimento desenvolvido de que Deus está acima de nós e sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe aquilo que é importante nesse momento da nossa existência. E muitos de nós ainda não estamos prontos para reconhecer essa verdade. Porque, como eles nos dizem aqui, às vezes por medo, né? Porque iremos refletir, mas eu não estou agindo bem, então Deus vai me castigar, ainda nesse conceito de um Deus que castiga, quando sabemos que Deus assim não age. Somos nós mesmos que colhemos os frutos daquilo que aqui plantamos. É o nosso egoísmo que está prevalecendo. Como podemos trabalhar isso para ampliar a nossa fé, para deixarmos de ser tão orgulhosos e para reconhecermos verdadeiramente a força de Deus, a potência de Deus na nossa vida? Sobre esse aspecto da fé religiosa, também nos é trazido alguns caminhos que podem acontecer, que um deles é a fé cega religiosa, né, que é aquela que nada examina, que aceita tudo sem verificação, tanto o verdadeiro como o falso, que choca-se a cada passo com a evidência e a razão, e que, levada ao excesso, leva ao fanatismo. E, por um outro lado, a fé raciocinada, aquela que a doutrina espírita vem nos ensinar, é a fé que se baseia na verdade que garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso do conhecimento, uma vez que o que é verdadeiro na sombra também o é na luz do dia. Esta fé se apoia nos fatos e na lógica. É clara, não deixe atrás de si nenhuma dúvida. A pessoa crê, pois tem certeza, pois compreendeu. Pois a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, esta fé que a doutrina espírita vem nos propor é aquela fé em que não aceitamos as verdades como absolutas, mas fazemos os nossos próprios raciocínios, as nossas próprias reflexões, através das nossas leituras, através das nossas experiências, através daquilo que já carregamos como valores dentro de nós, e chegamos às nossas próprias conclusões sobre esses ensinos de Jesus. E acreditamos naquilo que faz sentido tanto para a nossa razão como para o nosso coração. Não há conflito entre razão e emoção. Conseguimos compreender e assim assimilar aquela verdade, e não de uma forma cega, em que somente alguém nos fala algo e a gente acredita porque alguém nos falou. Já indo para a nossa finalização, temos também essa mensagem muito linda de Joana de Ângeles, que ela nos fala sobre a questão do poder da fé. E ela nos diz o seguinte: a fé é a flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo, mágoas, desaires, revoltas, traições e até mesmo a morte, o desencarne do corpo físico, não é? A fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. À fé inata devem ser adicionados os valores da reflexão e da prece, de modo a canalizar a inspiração superior que passa a constituir fonte geradora de preservação do necessário capital da confiança. Então, vemos o poder da fé na nossa vida. A fé, ela nos diz, é imprescindível para termos equilíbrio. Então, podemos já refletir, se andamos, né, diante das aflições do dia a dia, em total desequilíbrio, já podemos começar por aí a achar a solução. Como anda a nossa fé? A fé irá nos trazer este equilíbrio novamente.
A fé nos dará as forças para que mesmo diante de qualquer situação que cada um de nós esteja vivenciando neste momento. Ela nos diz aqui mágoas, pessoas que nos traíram, revolta, desencarnes de entes queridos, dificuldades financeiras, dificuldades materiais, seja o que for. Joana de Ângeles, esta benfeitora amiga, vem nos dizer que a fé vai nos dar força para superar tudo isso aí. E vai nos resgatar o equilíbrio para que a gente possa superar aquela dificuldade, superar essa angústia, esse momento difícil e seguir adiante. O magnetismo, meus amigos, é uma das provas de que a nossa fé posta em prática, realmente, né, ela transforma o mundo. Então, todo esse ensinamento de Jesus sobre a cura do menino, que os apóstolos vêm lhe questionar por que não conseguiram, né, tem essa explicação na relação da fé deles na aplicação do magnetismo, dos fluidos deles, para que pudessem curar aquela criança. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é trazido que o magnetismo, então, é uma dessas maiores provas do poder da nossa fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificado outrora de milagres. Essa fé, nos diz o Espírito Protetor no Evangelho, ela é humana e divina. Então, se todos nós, encarnados, a gente tivesse o conhecimento desta fé, deste poder, dessa força que a gente tem dentro de nós, e se a gente quisesse pôr a vontade, né, a serviço desta força, ele nos diz, seríamos capazes de realizar o que até hoje nós chamávamos de prodígios, e que, no entanto, não passa do desenvolvimento das faculdades humanas. Então, colocar o nosso magnetismo em ação, desde que tenhamos fé, como Jesus disse aos apóstolos. Eles já conheciam as técnicas do magnetismo, de como realizar as curas, mas eles não conseguiram curar naquela oportunidade porque a fé deles não estava forte o suficiente para assim realizá-la. Então temos que conciliar essas duas coisas para que isso possa ocorrer. Também a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. A fé, para ela ser proveitosa, então ela tem que ser ativa, temos que colocar ela em prática, não podemos deixar ela adormecida dentro de nós. A fé e a esperança e a caridade são resultantes da fé. Então, quando a gente vê uma pessoa esperançosa, uma pessoa que pratica muito caridade, tudo isso é fruto da fé que ela tem já muito fortificada dentro dela. A fé, então, desperta todos os sentimentos nobres que conduzem o homem para o bem, e é a base da sua regeneração. É preciso que esta base seja forte e durável para que tudo que se construa sobre ela não possa ser abalado. Então, quando a gente se questiona como a humanidade vai evoluir, como esse planeta vai ser melhor diante de tanta maldade que a gente vê sendo praticada, e aí vem o caminho para nós, a base para isso é a nossa fé. A nossa fé vai provocar essa regeneração, porque ela vai despertar em nós todos os bons sentimentos que são necessários para que a gente saia da prática do mal para a prática do bem. Então, qual o poder, né, a mensagem final para deixarmos quanto a esta reflexão de hoje é quanto à questão do poder da nossa fé. Novamente, Joana de Ângeles nos vem em outra passagem nos dizer assim, que a fé, ela propicia a coragem para os enfrentamentos, ante a certeza de que se encontra bem conduzido nos comportamentos que assume. Robustece a esperança, toda vez quando o desânimo ameaça sob justificativas destituídas de fundamento. Promove a alegria de lutar, embora as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis. É motivação contínua para o prosseguimento dos labores encetados. Então, meus amigos, que a gente possa ficar com essa mensagem da Joana de Ângeles, pensando, refletindo e colocando em prática.
para que a gente possa ter essa coragem para os nossos enfrentamentos no dia a dia, para que a gente possa ampliar a nossa esperança diante de dias tão aflitivos que vivenciamos, para que a gente possa encontrar novamente a alegria de viver e para que a gente possa ter essa motivação contínua para seguir, mesmo diante de qualquer adversidade que estejamos passando. E finalizando, lembremos que, como todas as virtudes, a fé é essa semente que devemos abrigar no nosso coração e fazê-la crescer e dar bons frutos. Cabe a cada um de nós cultivá-la, ampliá-la, reforçá-la, para que a gente possa ter todos esses benefícios, todas essas boas ações, todas essas energias positivas que virão para nós a partir da prática, mas de maior amplitude dela, a amplitude da fé dentro de nós. Obrigada pela atenção de todos, fiquem todos em paz, com muita luz no caminho, que assim seja. Quero ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito. Frutos de coragem, fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Quero ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito.